Falando em música, vamos falar um pouquinho sobre a Lei de Incentivo à Cultura no Brasil. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Bom, numa primeira olhada, a Lei de Incentivo à Cultura é uma coisa muito legal para todo mundo que é produtor cultural, artista, ou está ligado profissional ou amadoramente ao processo de produção da cultura no país. Afinal, a lei deve ser um mecanismo que possibilita a distribuição da verba pública, por todo o território nacional, empregando essa verba diretamente ao incentivo à produção de eventos e obras artísticas e culturais. Isso é muito bom, né? Todo mundo está interessado em ter aí a cultura incentivada no país. Bom, acontece que a lei de incentivo à cultura tem uma série de problemas. E muitas pessoas têm apontado aí de forma bastante indignada absurdos como, por exemplo, o Luan Santana aprovar um projeto milionário para realizar alguns shows, sendo o Luan Santana um artista que não precisaria do incentivo público, por ser um dos grandes ases do mercado fonográfico brasileiro e já ter a sua produção amplamente lubrificada pelo dinheiro privado. Ele não precisa do dinheiro público para isso. Aconteceu um caso semelhante com a Cláudia Leite, que parece que aprovou um projeto de 6 milhões de reais para a realização de meia dúzia de shows, ou seja, 1 milhão do dinheiro público por show, cujo ingresso custa, sei lá, 40 reais, 20 reais que sejam, mas recebe um público aí de 60 mil pessoas. Então, assim, é um projeto que se banca, sem falar em toda a venda de produtos ligados, cerveja, e comida, e bebida, e toda a publicidade que esses eventos, quer dizer, é um grande mercado, ele não precisaria estar sendo financiado com dinheiro público, mas a gente sabe que a comissão da Lei Rouanet, que é a lei federal, muitas vezes privilegia esse tipo de projeto, por motivos que a gente pode até tentar imaginar quais são, mas eu não vou me prender a isso nesse vídeo. Eu estou mais interessado em falar sobre alguns problemas que estão mais na essência da própria Lei de Incentivo à Cultura, na forma como ela é concebida. E eu vou começar essa reflexão fazendo mesmo uma provocação. Sabe o que parece? Eu acho que é melhor mudar o nome da lei. É melhor chamar essa lei de Lei de Incentivo à Publicidade e à Propaganda. Propaganda é a arma do negócio. Na prática, o que a Lei de Incentivo à Cultura faz? Ela faz com que um dinheiro que iria para os cofres públicos, através do pagamento de impostos pelas empresas, que são impostos obrigatórios, como o imposto de renda ou ICMS, dependendo da jurisdição da lei, esse dinheiro não vai para o cofre público. A empresa não recolhe imposto. Ela deixa de pagar os seus impostos com a justificativa de que ela pode fazer um investimento direto na cultura. Ou seja, o dinheiro deixa de fazer aquela volta toda dentro das pastas do governo, até chegar no seu investimento direto, junto à população, e iria direto da iniciativa privada para o investimento cultural. Ok, isso tecnicamente parece ser bastante interessante. O problema é que a gente pode conseguir escapar da corrupção pública, mas a gente não escapa da corrupção privada. Veja bem, eu sou o dono de uma grande empresa. E eu vou investir parte do dinheiro que eu pagaria de imposto de renda, que vamos supor, que seja X milhões de reais, eu vou investir então diretamente na cultura. E o que eu vou receber em troca é que todo o evento e atividade cultural que eu estiver incentivando com esse caixa da minha empresa, ele vai carregar a divulgação da marca da minha empresa, e vai fazer uma grande campanha de publicidade, vinculando a marca da minha empresa aos eventos e obras que estão sendo beneficiados com o incentivo. Então, ótimo, né? Eu vou patrocinar o Coral das Lavadeiras, que só toca na beira do riacho da Vila do Congo da Serra da Caxunjunga. Aí o pessoal lá, a tiazinha e o tiozinho o Zé das Couve, eles vão saber que a minha empresa existe, porque eles vão ver a marca da minha empresa. Eu não vou patrocinar, eu estou pouco me lixando para o seu Zé das Couves, entendeu? Eu vou patrocinar a Cláudia Leite,
porque a marca da minha empresa vai estar sendo exibida para 60 mil pessoas durante o show dela, que vão, de alguma forma insana, associar a marca da minha empresa à bunda dela. Entendeu? Eu não quero saber de Zé das Couve, eu não quero saber de patrocinar o Congado, de patrocinar aquele projeto das criancinhas que precisam muito da aula de teatro, ou da oficina de produção de vídeo. Então, essas pessoas não têm nem conta no banco. Na verdade, assim, falando dessa forma, parece que é tudo muito ruim, tudo muito feio. É muito pior do que parece. É muito pior, porque assim, dos menores projetos aos maiores projetos, em geral, os investidores não estão nem aí para o que está sendo produzido. Eles querem vantagem própria e campanha de publicidade. Eles vão patrocinar um projeto na medida em que os produtores do projeto toparem entrar em esquemas sórdidos de corrupção e sonegação de impostos e, ao mesmo tempo, oferecerem uma campanha publicitária forte para a marca da empresa. Na prática, é isso que acontece. É evidente, a gente tem algumas exceções, né, de projetos muito legais, que às vezes são patrocinados por empresas que têm uma compreensão um pouco melhor da importância e também dos ganhos que ela pode ter com a ideia de responsabilidade social, com a ideia de fato, incentivar algo que é importante para a comunidade, porque a comunidade, tendo um crescimento social, ela vai ter, inclusive, mais condição de consumir o produto da empresa, ou mais condição de entender a proposta da empresa e passar para frente, num marketing mais direto, no marketing boca a boca, a qualidade do olhar que a empresa tem para com a sociedade. Porque, pensa bem, se eu acredito que alguma empresa realmente tem um olhar bacana para a questão social, eu não vou ficar achando que essa empresa vai envenenar os seus produtos para ficar produzindo mais. Não, eu vou preferir os produtos dela do que da outra que parece que investe em caça de foca no Alasca. Entendeu? Fechando a questão da lei de incentivo à cultura, a gente tem uma estrutura que já foi pensada para tirar o corpo do Estado de fora e deixar na mão dos grandes empresários a responsabilidade de direcionar a verba pública do país, que já é por si só uma loucura, o que provoca o desvirtuamento da essência de um projeto de incentivo à cultura, porque ele passa a incentivar a publicidade e a propaganda, e passa a incentivar a corrupção e a sonegação de impostos, ao invés de incentivar a produção cultural em si. E depois você tem um segundo nível de desvirtuamento e corrupção, porque aqueles projetos que passam a ser mais valorizados não são os projetos de mais relevância cultural, de mais relevância artística, e sim aqueles projetos de maior potencial comercial e publicitário. Então tá bom, essa história de lei de incentivo à cultura é uma porcaria. E isso está atrapalhando pra caramba a sociedade e a produção cultural em si. Porque o governo lava as mãos, porque já está investindo a grana que não entra lá para os impostos, e ao mesmo tempo assim, não tem investimento nenhum, porque essa grana está sendo investida em propaganda. Mas o que tem aí, então, de mecanismos e sistemas políticos que realmente podem funcionar e podem, de alguma maneira, melhorar o acesso e a produção à cultura no nosso país? É conhecido no mundo inteiro que o Gilberto Gil foi ministro da Cultura do Brasil entre o ano de 2003 e o ano de 2008, durante o governo Lula. O Gilberto Gil foi nomeado ministro da Cultura e foi alvo de muitas críticas, tanto de artistas globais, quanto de pessoas do setor político, do setor empresarial. O fato é que foi muito ridicularizado, o Cacete e Planeta fez muita piada, todos os programas de humor adoram imitar o Gilberto Gil, mas o que pouca gente sabe é que o Gil foi o ministro da Cultura mais brilhante que o mundo já teve notícia. O que pouca gente gosta de reconhecer é que o Gil é um gênio. O Gil é foda, gente. E assim, o ministério dele foi tão brilhante que nem o próprio governo conseguiu suportar a ousadia e o brilhantismo com que o Gil estava fazendo a sua gestão. E estou falando aqui uma coisa que eu não vou comprovar, não vem me pedir provas, entendeu? Mas o Gil foi amplamente perseguido como ministro da Cultura e teve seu trabalho muito dificultado.
e ele conseguiu ficar 5 anos no Ministério, implementar uma série de políticas muito complexas e muito belas, mesmo tendo várias dificuldades administrativas e burocráticas sendo criadas o tempo inteiro para tentar prejudicar a administração dele no Ministério. Vamos entender um pouquinho melhor, então, o que foi o Ministério do Gil. Bom, o Gil assume o Ministério numa época em que estava em discussão no mundo inteiro a questão dos direitos intelectuais, dos direitos autorais e a questão da liberdade na internet. E ele tinha uma postura de ponta, defendendo que a informação tem que ser livre, tem que ser compartilhada livremente na internet entre as pessoas. Ele foi um dos primeiros músicos de renome internacional a colocar disponível toda a sua obra fonográfica para download gratuito em site oficial na internet. Então a gente tem um ministro da Cultura que vem desse contexto e que já tinha uma carreira política, havia sido vereador em Salvador e tinha sido filiado ao PMDB e depois ao PV e foi convidado ao cargo de ministro da Cultura. A principal política implementada pelo Gil no seu ministério foi a política denominada Cultura Viva. Bom, o Gil tinha uma equipe muito enxuta, mas muito qualificada, na qual uma das principais cabeças é um cara que chama Célio Turino. O Célio Turino é um cara de Campinas, que tinha sido secretário da Cultura lá, além de outros cargos públicos. Foi um cara que idealizou o projeto da Cultura Viva e um projeto que se tornou muito popular depois, que foi conhecido como Ponto de Cultura. Ponto de Cultura é uma coisa muito legal. Ele localiza e busca mapear uma série de pontos localizados em todo o território nacional, onde são feitas de forma natural produções culturais que mobilizam a sociedade. Ou seja, se existe a casa da Dona Maria, que se tornou naturalmente um ponto de encontro de vários sambistas que se encontram para fazer sambas lá, e eles sempre realizam saraus e fazem atividades que fomentam de alguma forma naquela região deles ali uma produção cultural interessante, a casa da Dona Maria pode ser um ponto de cultura reconhecido pelo Ministério da Cultura e que pode receber incentivo direto do Ministério, sem passar pelo crivo de uma grande empresa que vai transformar esse investimento num retorno em marketing. Entendeu? Não. A seleção da casa da Dona Maria vai ser feita a partir de critérios de relevância sociocultural e não de potencial mercadológico. Entende? Como é diferente o foco do investimento através do ponto de cultura, do investimento através da lei de incentivo. Foram mapeados mais de 2.500 pontos de cultura em mais de 1.000 municípios de todo o território nacional. E o processo que foi criado foi chamado pelo Gil, ele dizia que era uma espécie de doinha antropológico. Por que um doinha antropológico? Porque nesses pontos eles podem ser capazes de, sendo estimulados, favorecer com que a energia cultural flua por todo o território nacional e não fique estagnada em certos pontos que acabam se tornando panelas onde os recursos são concentrados na mão de poucas pessoas. Não, então o doinha antropológico do Gil, ele visava ir estimulando vários pontos em todo o território para que a cultura fosse incentivada de uma forma ampla e orgânica. Um dos objetivos desse programa, que ele pudesse ser implementado junto a comunidades que não são instrumentalizadas nos rigores burocráticos das máquinas estatais, como, por exemplo, uma pequena tribo indígena, uma comunidade ribeirinha, uma vila de pescadores, o Ministério criou uma forma de fazer com que mesmo essas pessoas, muitas vezes até pessoas que são analfabetas ou que nem dominam o idioma português, porque falam tupi, guarani, pudessem ser contempladas com o olhar do Estado para a cultura e receber também o seu incentivo. Então havia agentes do Ministério da Cultura que iam até essas comunidades através de pesquisas feitas previamente e conseguiam cadastrá-las e transformá-las em pontos de cultura.
Enfim, esse período da política cultural no Brasil, que contou com a participação do Gilberto Gil no Ministério da Cultura e posteriormente do Juca Ferreira e também do Célio Turino, que foi um dos idealizadores de todas essas políticas, foi um período extremamente fértil e especialmente brilhante das políticas culturais no país. Infelizmente, a gente não pode dizer que tenha havido uma continuidade do direcionamento que esse período teve, porque a gente sabe que com a sucessão presidencial e a entrada da Dilma, o Ministério da Cultura foi desmantelado, colocaram a irmã do Chico Buarque, que só andou para trás, que, por exemplo, fez coisas como retirou o Creative Commons da parceria com o Ministério da Cultura, ela trouxe o ECAD para dentro do gabinete do Ministério da Cultura, e uma série de outras medidas reacionárias que simplesmente viraram do avesso o direcionamento do Ministério da Cultura e acabaram não dando continuidade nos projetos brilhantes implementados durante a gestão do Gil. O objetivo desse vídeo não foi fazer nenhuma denúncia, nenhum tipo de promoção eleitoral, nem promover a imagem pública de ninguém. Tá? É apenas um vídeo informativo onde eu quis compartilhar um pouco com vocês das coisas que eu tive conhecimento sendo produtor cultural e estudando um pouco sobre a política pública no Brasil. E eu espero que tenha sido legal, tenha levado alguma informação nova para vocês. E eu vou colocar algumas fontes aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em saber mais sobre o assunto, tem algumas fontes interessantes aqui para você pesquisar, ok? E se você é empresário, está procurando aí algum projeto cultural muito legal para investir milhões de reais de imposto de renda, liga para mim. Tem meu contato aqui embaixo também. Eu tenho aí a produção do meu segundo CD, né, que começou agora a ser planejada. E a gente tem certeza que com, sei lá, se você tiver aí 6 milhões de reais para serem investidos, a gente consegue fazer uma meia dúzia de shows bem legais no Maracanã. Show na Lua, a gente pode fazer, imagina, o primeiro show de música instrumental da Lua. Será que com 6 milhões eu consigo